Hello, criativas! Boa noite! Olá, criativas! Sejam muito bem-vindas! Boa noite! Quem tá animada para essa aula de hoje? Levanta a mão aí, manda um emoji assim com a mãozinha para cima. Essa é uma aula bem especial para essa semana de aquecimento para a nossa oficina, que vai ser na próxima semana. A oficina de jogos pedagógicos adaptáveis, que são divertidos e são potentes. Como fazer, como criar. Essa é a nossa oficina e se você não fez ainda a sua inscrição, tem o link lá na bio para participar, tá bom? Depois que acabar essa live, você vai lá, vai fazer a sua inscrição para participar. É um evento gratuito e é um evento mão na massa. Por isso que nesta semana a gente está fazendo essa semana de aquecimento, essas aulas de aquecimento para chegar lá com tudo, para que a gente já tenha em mãos muita coisa para começar a colocar em prática. É mão na massa. Olá, pessoal de São Paulo. Eu sou também de São Paulo. Quem está chegando por aqui agora, sejam muito bem-vindas. Quem é novo por aqui, coloque aí nos comentários. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, que eu aprendi. Ontem ficou uma faixa, né? E agora eu aprendi a desativar. Ó, pronto. Quem tá chegando por aqui e é novo, eu tô vendo aqui que tem as meninas que já me seguem, já reconheço os nomes. Tem minhas alunas do Lab, da Lene. Quem mais aqui? A Lab, a Renata. Sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Hoje é um dia especial porque tem convidada. Eu convidei uma amiga super querida, uma profissional excelente, faz um trabalho incrível. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer ela, tenho certeza disso. E o tema desse nosso encontro, dessa segunda aula da semana de aquecimento, é sobre adaptação de recursos, tá? A adaptação de recursos, materiais que muitas vezes dá para a turma toda, mas tem sempre alguém que precisa de algo muito mais específico, tá? De muito mais específico. Olha lá as alunas lá, e a gente vai falar sobre isso. Meninas, olha só, todo mundo que está comigo aqui agora, você conhece uma professora, uma educadora que tem essa necessidade, que precisa adaptar recursos? Então, eu vou pedir para que você agora, nesse momento, reconhecendo o valor dessa live, reconhecendo o valor desse encontro, pegue aqui, ó, este aviãozinho e manda para essa educadora que você conhece, indica para ela, fala sobre o tema dessa aula, para ela não perder esse encontro. E se cada uma de vocês indicar para uma outra professora, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um movimento bem grande aí na educação, hein? Então, pega o aviãozinho aqui do lado, manda para todo mundo, chama o pessoal para vir aqui e participar com a gente. Eu quero, antes de chamar a nossa convidada, quero saber, conhecer um pouquinho mais sobre vocês, tá? Me conta aqui se você tem essa dificuldade em encontrar recursos para usar com os seus alunos. Se você tem essa necessidade, coloque aí nos comentários, por favor. E me conta também se você precisa fazer essa adaptação, muitas vezes, tá? Às vezes até da questão do livro didático, que você consegue usar com a turma toda, mas às vezes não consegue usar com algum aluno que tem uma dificuldade diferente, tá? O objetivo desse encontro hoje, assim como o de ontem que eu falei para vocês, a gente tinha um objetivo, a gente chegou no final, a gente alcançou aquele objetivo. O objetivo deste encontro de hoje é compreender como a gente pode encontrar e fazer essas adaptações de materiais que já existem ou de propostas que a gente pode construir, tá? Esse é o nosso objetivo hoje. Se você conhece alguém que também precisa, assim como você que está aqui comigo, manda esse aviãozinho lá. Eu quero ver essa live bater 100 pessoas hoje. Se todo mundo, ó, já bateu aqui 50.
Se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente dobra aqui a quantidade de gente que está aqui nessa live para ajudar essas crianças. Ó, eu tenho porque acompanho crianças com necessidades especiais. Então manda para uma outra educadora que você também conhece, para que ela também possa estar aqui com a gente hoje, para conhecer a Aline, para conhecer como é que é esse processo de adaptação. Vai ser um encontro bem legal. Boa noite, Nathaniele. Mundo Florescer tá aqui também. Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas. Olha só, deixa eu apresentar então aqui minha convidada, a Aline Mediato, que é idealizadora do projeto do Home Care Pedagógico. Para quem não conhece, é um trabalho incrível em que ela faz atendimentos dessas crianças que precisam de recursos adaptados, que precisam de um atendimento mais humanizado, mais cuidadoso, com esse olhar de profissional especializado. Então, tem professora de AEE aí? Coloca aí nos comentários. Se tem prof também de AEE. E ela vai compartilhar aqui com a gente, vai contar sobre o trabalho dela, como essas adaptações se dão nesse processo, tá? E eu vou chamar ela aqui agora pra gente conversar. Deixa eu ver. Boa Menina, noite! a gente sempre fica ansiosa quando entra convidado, né? Porque a gente já passou por alguns apuros aí. Principalmente comigo, né? Ficou a tela toda preta na nossa primeira live. Foi, e com uma outra também, uma última vez aconteceu. A gente sempre fica. Aline, seja muito bem-vinda. O pessoal está ansioso aqui para conhecer você. Já contei um pouquinho sobre o seu trabalho, mas é interessante você também já falar um pouco mais. Você tem muito mais domínio para falar como começou o seu trabalho com home care e o que é o home care hoje e como você... A gente vai entrar nesse assunto dessa questão da adaptação também em seguida, tá? Ótimo. Seja muito Bom, bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. imagina! Nossa, fiquei muito honrada, de verdade, falar sobre um assunto que eu amo, que é a adaptação, né? Que faz parte da minha realidade aqui, da minha vida, da minha vivência, e eu tenho bastante experiência com isso também, né? Mas essa experiência eu adquiri com o tempo, então isso também que a gente vai falar aqui pro pessoal, né? Que tem pessoal com muito medo. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar para vocês, para começar do início, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto aí que eu amo de paixão. Bom, eu sou a Aline Mediato, eu tenho formação de base em pedagogia, depois eu fui me especializar em psicopedagogia, porque o meu foco mesmo era os atendimentos clínicos, eu queria fazer atendimentos individualizados, e o meu foco foi trabalhar com crianças com deficiência e com dificuldade de aprendizagem. Então, quando eu era auxiliar de sala, eu ficava incomodada por ver as crianças com deficiência dentro da sala de aula e os professores não conseguirem trabalhar com essas crianças e muitas vezes deixarem essas crianças de lado mesmo, né? E delegar isso para mim ali como auxiliar, e eu sem conhecimento nenhum, a escola sem uma estrutura, sem um Sem apoio. estrutura. Então eu comecei a ficar incomodada com isso. E aí quando eu fui para psicopedagogia, aí eu perdi o meu emprego, fiquei sem serviço e comecei, né, e fiz disso uma oportunidade, né, desse trabalho, uma oportunidade, que foi o atendimento a domicílio, né, atendimento domiciliar dessas crianças. Aí eu comecei e aí eu pensei, bom, se eu vou fazer um atendimento domiciliar, eu vou levar um atendimento pedagógico e é um cuidado, né? Porque o home care significa cuidados no lar. Eu falei, ué, cuidados no lar? O que eu vou levar é cuidados no lar, mas pedagógico. Aí foi onde surgiu o nome Home Care Pedagógico, e a gente está aí há 7 anos fazendo esse trabalho. Hoje não só os atendimentos domiciliares, atendimentos clínicos, cursos, palestras, treinamentos, enfim, a gente, graças a Deus, cresceu e alcançou um público muito maior do que a gente pensou, né? Mas o foco hoje do meu trabalho é atender as crianças com deficiência, hoje com uma ênfase maior no autismo e na deficiência intelectual, porque também a gente vai estreitando, né, o nosso público
e conforme a gente vai se especializando, a gente vai se encontrando mais. E hoje eu me vejo mais Exato. trabalhando com as crianças com autismo e com deficiência intelectual. Pouquinho resumidamente de quem é a Aline Sim. e como que é o meu trabalho. Perfeito. Ontem, Aline, a gente começou essa semana de aquecimento para semana que vem, que vai ser a da oficina de jogos pedagógicos. E falamos muito sobre uma etapa que ela é importantíssima nessa criação de materiais e que também é importante na seleção de recursos e acredito que na adaptação de recursos também, que é a parte da fase inicial da análise, de fazer o levantamento de informações. Sim. E é isso que vai dar direção para a gente selecionar objetivos, para a gente selecionar materiais, é partindo disso, é partindo dessa informação. E partindo daquilo que a criança já consegue realizar. Agora, você, no seu trabalho hoje, os alunos que você atende, você já explicou para a gente, e como você organiza isso no seu dia a dia, no seu planejamento, para direcionar essas atividades? Você faz como esse levantamento hoje? Bom, hoje, tanto na clínica quanto na escola, porque eu também sou AT, eu sou aplicadora ABA, então eu também trabalho na escola, acompanhando as crianças como acompanhante terapêutica. Então, tanto na escola quanto na clínica, o principal, né, é você conhecer a criança. Então, para você fazer esse levantamento, para você pensar numa adaptação, para você ser assertiva na sua adaptação, você precisa conhecer a pessoa com quem você vai aplicar aquela atividade, que vai receber aquela proposta. Exato. Então, o conhecer a criança, conhecer o indivíduo é fundamental. E quando eu digo conhecer, é realmente ir lá avaliar para ver o que essa criança, o que essa pessoa consegue fazer e o que ela não consegue. E o que ela não consegue é de origem biológica, é algo que realmente não consegue porque ela tem uma hipotonia, ela tem uma deficiência motora, ou é algo, uma barreira do ambiente. O que eu quero dizer com barreira do ambiente? Essa criança com dificuldade motora, ela não escreve porque ela não consegue segurar o lápis, ou ela não escreve porque ela não tem uma outra forma de escrever ali. Porque quando a gente pensa na habilidade de escrever, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da criança somente pegar no lápis? Não. A gente está falando da criança escrever uma palavra, ela pode escrever usando letras móveis, ela pode escrever através de colagem. Então, o comportamento de escrever não se restringe ao uso apenas do lápis. Então, ela não faz isso, né? É isso que a investigação, é isso que essa análise inicial vai nos trazer. Esse repertório de habilidades que essa criança tem ou que ela não tem e por que ela não consegue fazer. E aí sim eu vou pensar no que eu posso fazer para proporcionar condições e oportunidade da criança acessar aquilo que ela não consegue hoje. Por conta dessa questão que pode ser uma limitação motora, uma limitação visual, uma limitação, muitas vezes, até mesmo intelectual. Então, como eu vou adequar? Né? Como eu vou fazer essa adequação? Então, o principal é você conhecer. Eu não consigo adaptar nada sem conhecer a criança. Eu não adapto para um diagnóstico. Porque, assim, muitas vezes, não sei se você recebe isso aí, mas aqui eu recebo muito. Sim. Aline, me fala de uma atividade para uma criança com autismo, 5 anos. Me manda uma atividade para uma criança com deficiência intelectual de 10 anos. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Eu não sei quem é essa criança. Ela é mais que um diagnóstico. O diagnóstico é só um ponto de partida. Ela é muito mais do que isso, né? E esse é o foco no diagnóstico. Ontem a gente falou sobre o foco no material. Qual é o melhor material para o primeiro ano? Né? Então, eles focam muito no tipo de material, no qual tipo de recurso, e não olha para aquilo que a criança traz de informação para a gente. Faz a sondagem muitas vezes, mas essa sondagem ela fica ali guardadinha, esperando que a outra sondagem chegue para juntar tudo e ver, acompanhar, fazer esse acompanhamento. Mas, na verdade, não. Essas informações, elas vão direcionar. E assim como você está dizendo aí agora, não é no diagnóstico, né? Não é foco, mas a criança é autista. Qual é o material bom para o autista? Pode ser muitos. Sim. Né? Qualquer material. Podem ser muitos.
mas o que essa criança já sabe, o que ela vai conseguir desenvolver agora. E um objetivo alcançável, né? É. Algo que ela consiga realizar, que está dentro da capacidade dela de realização naquele momento. Sim. Que vai Também não permitir pode que ela estabelecer acesse aquele conhecimento, né? Não algo isso, muito isso. aquém e também não algo muito além que vai desestimular, entendeu? Exato, exato. Perfeito. E hoje você faz essa adaptação, esse trabalho em escolas, não só no atendimento do home care, né? Hoje você está dentro da escola também fazendo esse atendimento. Sim. Como que se dá isso dentro da sala de aula? Bom, na verdade, antes eu trabalhava com mais afinco nas questões das adaptações. Eu adaptava diretamente. Hoje eu tenho uma pessoa que que faz as Que, adaptações para mim. É. que precisa E auxiliar isso. sua. Então aí o que a Legal. gente faz? A gente pega, né, até uma dica aí para quem está no AE, para quem é professor, que não sabe como fazer, as crianças estão voltando para o presencial, né? O professor tem que fazer o plano de ensino individualizado, então anota aí que essa dica aí é dica de ouro, hein? O que a gente faz? A gente pega ali o conteúdo da sala, da série que a criança está, juntamente com os resultados da avaliação prévia que a gente fez do repertório de habilidades que ela tem ou que estão em déficits, que deveriam ser ensinados, e a gente começa a Uhum. organização do PEI. Então, dentro do PEI, a gente tem ali uma estrutura onde a gente vai colocar o que é esperado para toda a sala. Então, o que essa criança tem que aprender? O que crianças do 4º ano vão aprender? O que as crianças do 1º ano vão aprender? E depois eu vou adaptar para o meu aluno. Então, conhecendo o meu aluno, tendo as especificidades dele muito bem estabelecidas, eu vou conseguir ter uma noção se ele vai dar conta daquele assunto daquela forma que a apostila está apresentando. Se eu vou precisar usar um recurso a mais, que é onde entra a questão dos recursos, dos recursos que a gente usa para complementar. Então, a gente usa demais. Então, tudo isso vai no PEI. Então, o PEI, ele é como Sim. se fosse... Ele conta a história da criança dentro da educação. É a trajetória dela dentro da escola. É como essa criança vai acessar esse conteúdo. Se ela não vai conseguir da forma que é para a turma toda, com a atividade da apostila, como vai ser apresentado? Isso tem que estar registrado lá. E a partir desse PEI, a gente começa a adaptação das apostilas mesmo. E a maioria das crianças usam a apostila, tá? E a gente faz as adaptações em cima das atividades da apostila. Ou tem casos também, como aconteceu comigo esse ano, meu aluno está no 4º ano e a gente fez uma reavaliação dele e ele teve muitos ganhos, mas algumas áreas de conhecimento, matemática, geografia, português, ele não conseguiu alcançar a turma do 3º ano. Então, não iria adiantar eu colocar o material do 4º ano para ele. Então, a gente foi lá, Sim. observou os materiais didáticos das séries anteriores e o material didático que se enquadrou dentro do perfil cognitivo dele era do 1º ano. Então, a gente mesclou. Então, a gente pegou materiais do 1º ano e materiais do 4º ano. Então, inglês, história, é conteúdo do 4º ano. Agora, as outras matérias são conteúdos do 1º ano. E a gente fez essas adaptações. E a gente usa muitos recursos físicos também para complementar e para sistematizar o ensino da criança. Só o ensino da apostila não é suficiente. Atividadezinhas de papel não são suficientes para ensinar crianças com deficiência. Eu falo isso sem medo de errar. Precisa de sistematização, precisa de recurso concreto, a criança precisa pegar, ela precisa vivenciar. Sabe? Exato. Não é só atividade de papel. E a apostila adaptada, ela não garante qualidade do ensino. O que vai garantir é como o mediador vai fazer a mediação da criança, da apostila, o que ele vai ensinar mais, o recurso que ele vai trazer a mais. É isso que vai garantir que a criança vai aprender ou não. E não o material em si, entende? É a pessoa que vai fazer a mediação. É o conhecimento da pessoa. O material, ele ajuda demais, porque ele dá o acesso, ele permite o acesso. Sim. Mas se a pessoa que está ali por trás, ela não souber o que ela tem que fazer, ela pode estar com o recurso mais maravilhoso desse mundo, que não vai servir para ela, porque ela não sabe o que ela tem que fazer com aquele recurso. Exato. Né? Tem uma perguntinha aqui, mas antes de falar a perguntinha da Rita, a Aline disse que hoje ela tem uma profissional que auxilia nessas adaptações.
Então, a galera que vai Inclusive, é aluna participar. Lab, tá? Ah, é, tá É vendo? Ó, aluna já ia Lab. falar disso. Eu já ia falar disso. Porque é uma oportunidade você ter esse domínio de desenvolvimento de recursos e a, estar com alguém que faz esses atendimentos é uma oportunidade grandiosa de Sim. ajudar e de auxiliar. Então, tem um profissional que vai estar em sala de aula e tem um profissional que, assim como eu hoje aqui, construindo os recursos, vai auxiliar esses profissionais, né? E nem eu, Lisa, hoje não dou conta, né, Aline? A gente já fez algumas Não dá parcerias, mas conta. ela sabe que hoje eu não dou conta disso. E o curso do Lab Didático e essa oficina gratuita, ela vem com esse intuito de promover esse conhecimento, de levar isso adiante, porque quanto mais pessoas a gente estiver atuando nessa parte de construção dos didáticos, melhor vai ser os nossos melhores serão Sim, os nossos ambientes de aprendizagem, né? Vai facilitar o trabalho da educadora que está lá, que, em sala de aula, regente, no caso, sim. que vai ter o recurso ali para usar, vai ter a auxiliar ali que, com o material apropriado, e isso faz com que a gente gere um movimento muito diferente, né, na Sim. educação. E essas crianças que lá atrás estavam sem nenhum trabalho, sem nenhuma intervenção, a partir de agora a gente já começa a mudar isso. Porque tem Uhum. profissional que está atuando dentro de sala, tem o que está atuando com os recursos, tem aquele que está fazendo a mediação, assim como você, nas formações, né, e tudo. E enfim, isso é muito, muito necessário. E olha só, eu nem sabia que era E uma aluna do sabe, Lab Didático. e sabe uma coisa bacana de falar também? É que ela nunca tinha adaptado nenhuma atividade. O que ela aprendeu ali no dia a dia comigo, porque ela era mediadora do meu Junto. aluno, e aí venceu o contrato dela como estagiária. Eu falei, eu quero essa menina trabalhando junto comigo, ai, eu quero. E ela aceitou, e hoje a gente trabalha juntas, né? E ela não sabia. Lisa, quando eu vi a primeira adaptação dela, perfeita, perfeita. Eu não teria feito como ela fez. Eu falo assim que eu falo para ela, eu falo assim, um pouco é lógico, a sua determinação, a sua força de vontade, mas o conhecimento, você saber como fazer, você ter as ferramentas certas, elas É, diminuem o fundamental. caminho, sabe assim, aquele processo de tentativa e erro, diminui. Uhum. Ela conseguiu adaptar todas as apostilas num tempo recorde de um mês. Trabalhou demais a menina. Uau! Mas tipo um Mas com trabalho que eu direcionamento. demorava. Isso, um trabalho que eu demorava 6 meses para fazer, porque eu fazia adaptações semanais, ela conseguiu em um mês fazer a adaptação de todas as apostilas. Quando a gente foi para a sala de aula, ele estava com todas as apostilas em mãos. Mas por quê? Muito bom. Porque, por conta do conhecimento. Porque não tinha aquela tentativa e erro. E eu não precisava estar ali Exato. todo o tempo falando as coisas para ela. Ela sabia o que ela tinha que fazer. Eu dava direcionamento, tinha o PEI, ela seguia o PEI, ela seguia ali as aulas, pronto. E ela conseguiu fazer e ficou perfeito, perfeito mesmo, de verdade. Essa é a força da produção de recursos, né? É. Também. A Rita perguntou como ajudar o estudante a aceitar que ele tem um material diferente das outras crianças. Hum. Isso é uma questão bem bacana da gente abordar, porque tem algumas crianças que não percebem que o material é diferente, tá? Ah, No sim, caso, pode acontecer. caso das crianças que eu atendo, por exemplo. São crianças com comprometimento cognitivo, então elas não chegam a perceber que o material é diferente, mas tem uma outra questão. Eu falei que foi tão perfeita a adaptação dela que ela adaptou até a capa. A capa da apostila é igual de todas as crianças. Então, quando a professora pede a apostila de Ah, matemática, a capa é igual, mas o conteúdo é do primeiro ano, mas a capa é do quarto ano. E tá escrito quarto ano. Então, quando a professora mostra a apostila, ele vai lá e pega a apostila do quarto ano. Mas as atividades Aline, que tem dentro. Oi. dá uma arrumadinha no cabelo que eu acho que ele tá batendo no microfone. Ah, desculpa. É, assim acho que não vai bater. Melhor. Aí, Pode quer me continuar, mostrar? desculpa interromper. Imagina. Assim, E sim. aí, o que acontece? Quando a professora pede a apostila, ele Ou é sabe no que é a colar? Acho que tá apostila. batendo no colar. Pera, O vou microfone tá batendo. segurar então. Aí, Aí. tá.
Então, a professora pede a apostila, ele vai lá e pega. Por quê? A capa é igual a dos amigos, mas o conteúdo é diferente. E como que eu trabalhava também, quando tem crianças que precisam de adaptações, que não são adaptações totais como essas que a gente faz, mas são algumas adaptações. A gente tenta fazer, quando a criança percebe, o mais sutil possível. A gente muda uma forma de apresentação, mas tenta usar as mesmas imagens da turma. A gente tenta fazer uma adaptação que não fique tão nítida que está adaptada, Uhum. entende? E Você quando a conseguiu pegar gente... aquele material que a gente fez do cabeçalho? Ah, legal, legal. Aqui. Ô, gente, eu vou tirar o colar, porque não vou conseguir ficar segurando. Eu tiro o colar, não tem problema. Vamos lá. Pronto. Então, Lisa, A gente separou alguns materiais aqui para mostrar. Incrível, vamos lá. e aí o que acontece? O que a gente pode fazer também? A gente pode apresentar o material para a sala. Então, acontece que muitas escolas usam o simples argumento. E se a gente adaptar a atividade para essa criança, ela vai se sentir diferente das outras. As crianças vão perceber. Olha, eu acho que isso é uma desculpa muito da esfarrapada mesmo, porque a criança, Adoro. ela vai ter condições de aprender e não tem nada mais gratificante do que você ver o sorriso de uma criança que consegue fazer uma atividade que está adequada para o que ela consegue fazer. E dentro da sala, o que a gente fazia muito? Por exemplo, se eu vou levar um recurso, eu mostro para todo mundo. A professora mostra para todo mundo. Olha só que o amigo trouxe material, depois se vocês quiserem ver. Então, se você faz isso, você mata a curiosidade das crianças. Então, Inclui elas também, né? Exatamente. Mostra para todo mundo. Crianças menores, por exemplo, que a gente tem que usar mais recursos concretos, né? Mostra para a sala inteira. E deixa as crianças manipularem o material, depois vem para o seu aluno, não tem problema nenhum. Porque as crianças são curiosas, elas veem... E outra coisa, né, Lisa? Dentro da sala de aula é só apostila e lousa. Quando a gente chega com recurso para nossas crianças, as crianças ficam malucas. Querem. Eles querem também. Querendo também. Então, como que a gente não deixa as crianças verem ou manipularem? Gente, a gente tenta ao máximo entender o que está acontecendo, né? Entender e explicar isso para eles. Eles têm total possibilidade ali de compreender o que acontece. Sim. Que existe uma dificuldade, que aquilo ali veio para ajudar, para auxiliar, e que se alguém ali da sala de aula estiver com alguma dificuldade em alguma tarefa, há profissionais ali para ajudar, para auxiliar. Sim. Né? Uma outra dúvida que também chegou é com relação ao uso de recursos que já existem. A gente separou uns aqui também para mostrar, né? Sim. Por exemplo, o Batalha das Sílabas. Eu posso usar este nome, trocar as imagens... Ah, tá, entendi. Não seria uma adaptação. Ela quer, por exemplo, produzir esse material. Você pode, fazendo os seus recursos, fazendo... Esse é um material recomendadíssimo. A gente tem que fazer o material, tá? E ele poderia, sim, ser usado com as crianças e para desenvolver essas habilidades, mas não é porque a criança é autista, mas é porque ele precisa desenvolver a habilidade de consciência fonológica. Sim. Né? É o saber quando e como usar. Né? Quando eu vou usar com essa criança? Quando eu vou usar com a criança que tem, no caso, aquela vez que a gente fez da roleta silábica, lembra? Que é um recurso que tinha uma estrutura e a gente adaptou, porque o seu aluno naquela fase, ele tinha total condição de entender a proposta, de fazer a reflexão, mas ele tinha um comprometimento motor da escrita, né? Sim, eu também separei ele aqui para a gente falar sobre isso. Aí o pessoal quer ver o calendário, ó, o cabeçalho aqui, ó. O cabeçalho, mostra. Mostra o porquê, explica por quê, né? O que acontece? A minha criança, né, a criança que eu acompanho, ela é uma criança que não consegue escrever. E no primeiro ano, a partir do primeiro ano, as crianças já tinham que escrever o cabeçalho da lousa no caderno. E aí eu fui me reunir com a professora da escola antes do início do ano letivo e a gente pensou, o que a gente vai fazer para incluir o aluno nesse momento? Ele precisa ter essa orientação temporal. Ele precisa saber que mês ele está, né? Que dia é o dia da semana, o número,
desse dia do mês, ele precisa conhecer o ano, a série que ele tá, enfim. Aí a gente pensou num cabeçalho adaptado. Ele sofreu Para várias fazer. alterações durante os anos até chegar nesse modelo da Lisa, né? É. Que foi o Foi que quando você esse fez aí? pra mim. 2016, acho, né? Não, Não, 18, eu acho que foi ou 19. 18 ou 19, ou 18 ou É. 19. Só sei que você fez pra mim até 2023, então dá pra usar por mais 2 anos, esse ano e o ano que vem. E aí, então, ele tem todas as fichinhas com o dia do mês, né? Sim. Com o dia da semana, O com o mês, mês, o 3 que representa, né, o número do mês, o ano e a turma em que a ele está. série, Que o esse você já colégio, acrescentou, né? isso, quarto ano, a O, série o e a colégio, a professora. logo, exato, a foto da professora ali, para que ele. Porque nesse caso, ele pode reconhecer esses números, reconhecer a escrita da semana, para É. colocar sem ficar para E o trás, legal por é que a conta da gente colocou dificuldade. também pela cor, né? Então ele ia parear Sim, inicialmente pela cor. Então, o verde é o dia de da início, semana, azul é o dia do mês, vermelho é exato. sempre o mês, né? Então cada um tem uma cor diferente O outro é um tom para ele mais conseguir se clarinho. localizar. Isso. Então deu super certo. Hoje ele faz isso aqui de olho fechado, né? Hoje a gente usa as Maravilhoso. crianças mesmo para poder estimular. Então as próprias crianças falam que dia que é hoje, a gente já deixa tudo separadinho e ele vai montando o cabeçalho sozinho, né? Então ele já sabe, e é uma rotina dele, viu? Quando ele chega e a gente não mostra o cabeçalho, ele pede o cabeçalho. Tipo, é uma rotina, tem que começar com Se o tornar um cabeçalho. hábito. Faz parte da. E a Lizzie colocou aqui nas perguntas. Quem tiver dúvida, pode mandar. Tem um pontinho de interrogação aqui embaixo. Dá para mandar a sua pergunta aqui aí aparece para todo mundo, porque às vezes vai passando muito rápido, né? Nos comentários eu não consigo acompanhar. E a Lizzie, ela também é aluna do lado didático e, né, e faz o quê? Foi semana passada ou semana retrasada que ela me mandou um áudio falando: olha, eu estou atendendo um aluno novo, ela atende particular, e ele está com muitas dificuldades e não conseguia fazer a escrita do nome. E ela rapidinho, no mesmo dia ali que ela começou a fazer o atendimento, ela já fez um crachá com o nome, fez um furinho no crachá, atrás colocou os números de 1 a 10. Até eu falei sobre isso ontem, acho que ela não estava no finalzinho da live. E as vogais e as consoantes para que ele pudesse levar esse chaveiro para a escola, para o atendimento, e a criança viu aquele material que vai ser um suporte, um material de apoio importante para ela, Bacana. e a mãe até chorou. Olha só. É Até chorou. porque viu, né, a necessidade da criança e não são todos os profissionais que têm essa sensibilidade. E na verdade eu acho que falta conhecimento também, sabe? Às vezes o Tem, professor porque tem até essa quer, mas limitação. não sabe como fazer. Às vezes a limitação pode ser pelo conhecimento de como adaptar, do que usar, e também, muitas vezes, você tem o conhecimento, você sabe o que fazer, mas não consegue criar o material, não consegue montar o material, Não né? sabe de A onde parte de partir, né? Partir do quê? É, exatamente, partir do quê? E até mesmo a questão da ferramenta, por exemplo, da edição do material, que sofre lá, fica muito tempo, perdendo muito tempo para planejar. Por isso que na semana que vem a gente vai fazer essa oficina de jogos pedagógicos e ela vem com uma proposta nova de mão na massa, porque além da gente fazer todo o processo de construção de um material novo, da parte da construção de um protótipo, a gente vai também passar por uma etapa de edição das primeiras edições, né? De como usar a ferramenta, que tipo de ferramenta pode ser, que pode facilitar esse trabalho. Então, quem está aqui nessa live hoje e não está inscrito ainda na oficina, depois que acabar essa live, vai lá no link na bio para você se cadastrar. É um evento gratuito e mão na massa. É só clicar lá, fazer a sua inscrição, entrar no grupo VIP e lá a gente vai passar todo o material da oficina, vai explicar tudo, passar os links das aulas. E é para suprir essa dificuldade de onde começar, como estruturar até chegar à etapa final. De poder entregar para a criança um material que vai ajudar, assim como esses que a gente está mostrando aqui hoje.
Aline, quais são os outros? Mostra aí, depois eu mostro o meu aqui. Eu trouxe Ah, esse esse é aqui que eu maravilhoso. gosto muito, né? Eu uso demais esse aqui. É um dos meus xodós, assim, porque eu vejo nele infinitas possibilidades de uso. E eu vou mostrar para vocês como que eu adaptei. Olha, eu comprei o recurso da Lisa do jeito que vende para todo mundo. Esse daqui não foi personalizado Isso. para mim. Eu comprei do jeito que a Lisa vende para todo mundo aí. E eu adaptei a forma como eu apresentei para a criança. Então, Deixa eu só adaptar. explicar para o pessoal Tá. que tem muita gente nova por aqui. Que a Aline falou assim, a Lisa vende. A Lisa tem uma loja de recursos pedagógicos que não está aqui nesse perfil, que é Arregador de Ideias, a minha loja. E esse material, ele não foi adaptado assim como o outro, né? Que ela mostrou que a gente fez uma parceria, a gente se comunicou, ela foi passando as orientações do que ela precisava e construiu ali o cabeçalho do aluno. Este não, este é um recurso mais de nível comercial. E aí, olha, quando a gente faz ali aquele reconhecimento daquilo que a criança pode fazer, do que ela precisa desenvolver, se a gente tem em mãos esses recursos, eles são facilitadores também, né? Tá Muito, aí essa muito, muito. oportunidade de trabalhar também com esses recursos. E Sim. mostra então uma possibilidade, Aline, com este, de reconhecer das cores, né? Eu gostei muito porque ele vem aqui, ó, com os bichinhos aqui, ó, coloridinhos. Então vem com Isso, vários, né? os Várias Murphys. cores. Mups, eu não sabia o nome, aprendi hoje. E tem essa Que são roletinha componentes também, que a gente, com né? a cor. Isso. Aí o que que eu pensei inicialmente com o meu aluno? Eu pensei dele fazer inicialmente o pareamento das cores. Então é uma criança Uhum, com uma questão cognitiva assim, né, que tem uma dificuldade muito grande, então não daria para eu começar a trabalhar com uma contagem de pontos, entende? Então perfeito. eu preciso primeiro introduzir esse material, apresentar esse material de uma forma mais fácil e ampliando o grau de dificuldade para essa criança, para não frustrar ela, para não desmotivar. Então daí vai a importância de você conhecer seu aluno, conhecer sua criança. O que que E você aí a vai pergunta que ensinar? você vai fazer, ele reconhece essas letras, ótimo, essas Essas cores. cores? Você vai Isso avaliar mesmo. primeiro, ele reconhece essas cores, né? Exatamente. A gente pode trabalhar primeiro com a nomeação, então ó, a setinha pode parar numa corzinha, a criança tem que falar o nome da cor. Você pode apontar e perguntar: como chama essa? Como chama essa? E essa? E essa aqui, como é que chama? Ou então você pode fazer aí uma linguagem receptiva para essa criança, né? Onde está o amarelo? Me mostra o vermelho, me Perfeito. mostra o azul. Então, a criança está atenta ao que você está perguntando e ela vai ter a opção de te mostrar. Depois, ela pode fazer o pareamento. Então, eu uso muito dessa forma. Então, a criança aqui, ela já rastreou visualmente, ela já conseguiu, através do que eu pedi, me mostrar a cor, ela já nomeou. Olha quantas coisas ela já fez só eu apresentando isso aqui. Só Então, uma parte. só uma Uhum. parte do recurso. E ela vai Mas sabendo parear. que ela precisa aprender a nomear, a identificar a partir desse comando que você deu para ela e a fazer esse pareamento, Sim. né? Então ela faz o Definindo isso como pareamento. objetivo. Exatamente. Aí ela vai fazer o pareamento, tá bom. Outra coisa que você pode fazer, você pode pedir para ela, depois que ela pareou todos, você pode ir pedindo para ela as cores que você quer que ela te entregue. Isso é uma outra Uhum. habilidade, né? Então me dá, né, um comando, me entrega, põe na minha mão, dá para mim, aí ela vai tirar, me Para dá o ver se ela compreende amarelo, para ver se ela os compreende, se comandos. ela executa a ordem simples, porque isso é uma habilidade que as nossas crianças com deficiência muitas vezes não têm. Então, o que Não que tem. adianta você começar a ensinar lá a alfabetização para uma criança que não compreende comando simples? Me dá, É. pega, senta, levanta. E tem até uma pergunta aqui da Nathaniele, que é sobre a atividade da apostila. Você tocou nesse assunto, eu lembrei que eu tinha visto aqui a mensagem dela. Tem alguns recursos da apostila que não é viável, né? Sim, Não vai dar para fazer, né? E aí você sim. faz a seleção do que vai e o que não vai. Na Faz parte verdade, disso também, dizer o sim ou não. quando tem uma atividade que não está de acordo, que a criança não tem pré-requisito,
a gente vai trabalhar com algo que vai trazer aquele pré-requisito que ela precisa. Vou dar um exemplo. As crianças estão lá trabalhando com caça-palavras. A minha criança ainda não lê. Então, eu não vou trabalhar um caça-palavras. Eu posso trabalhar um caça-imagens. Eu posso colocar as palavras lá em cima e colocar as imagens para minha criança procurar. Qual é a habilidade que está sendo trabalhada ali? Percepção visual. Leitura, uma leitura de imagens. Então, a gente está trabalhando as mesmas habilidades, mas com uma atividade, uma proposta diferente. Então, uma apresentação diferente. Isso. Ou ainda, nesse caça-palavras, se ele não tem um banco de palavras para a criança, ela tem que partir daquilo que ela já sabe, né? Se ela não é capaz de realizar isso, você pode, pensando ali numa criança pré-silábica, por exemplo, você pode ter as palavras escritas ali embaixo. E ela pode encontrar as respostas observando, por exemplo, quantas letras tem na palavra. Sim. Fazer um pareamento para colocar de palavras. Uma quantidade menor, né, de palavras, e ela pode observar pela quantidade de letras, pelo tamanho dessa palavra, que é uma habilidade para ela que precisa ser desenvolvida com mais emergência, vamos dizer assim, né? Mais imediato, né? Essa análise da palavra, das quantidades, do que é grande, do que é pequeno, que está relacionada à forma escrita e não ao aspecto semântico e não uma forma física, ela vai ser interessante ali nessa proposta. Mas é uma questão não só de adaptar para alguém que está com dificuldade, mas também para os níveis que ela se encontra, né? Sim. De conhecimento então, não sobre é uma essa escrita. Exatamente. Então, não é uma questão assim, eu defini que o meu aluno não sabe. Não, eu avaliei e eu tenho ali documentado que ele não tem esse pré-requisito. Então, eu não vou apresentar algo para ele que não vai fazer sentido nesse momento, né? E voltando aqui, ó, uma outra, né, um outro tipo de trabalho que a gente pode fazer, que eu também fiz, foi o pareamento, só que aqui com as cartinhas, olha. Então, aqui a criança pareou um elemento só. Aqui ela tem que rastrear mais de um. Então, a gente pode começar com poucos. Então, a gente passa para esse pareamento de uma só. Isso que eu gosto nesse material. A gente pode passar para o pareamento de 2. E a gente pode ampliar para 4. Então, a gente começa devagarzinho e vai aumentando o grau de dificuldade. Então, de complexidade. De complexidade. Então, aqui a criança vai parear. Aqui eu também gosto de colocar todos e deixar um faltando. A criança tem que identificar qual é a cor que está faltando e colocar no lugarzinho. Aqui eu posso pedir para a criança falar o nome das cores para mim. Posso esconder uma cor e perguntar para ela qual corzinha eu escondi para trabalhar a questão da memória. Então, assim, tem muitas coisas que dá pra gente fazer, sabe? E esse material eu gosto muito por conta disso, né? E aqui, o que eu faço? Eu trabalho com a questão da classificação. Então, a criança, ela gira, aí cai no amarelo. Separa todos. Aqui, ela tem que separar todos os amarelos. Aí depois ela tem que separar todos os azuis, todos os vermelhos. Então, eu uso isso aqui para uma coisa diferente do que é a proposta do jogo mesmo, né? Mas tem outras crianças que eu consigo usar de uma forma até diferente dessa. E a proposta desse recurso que você mostrou agora, né, de lançar ali no círculo, ele é para trabalhar a questão da noção de valor. Cada bonequinho valendo uma pontuação diferente. Assim como se fosse aquele jogo dos palitos, né, que a gente vai pegando e vai contando os valores do palito. E isso para essa criança não daria certo, não vai. Ela está bem no início, desenvolvendo conceitos matemáticos de maior, menor, né? E aí, Lisa, tem esse outro seu aqui, ó. Esse aí de leitura. Que eu uso o quê? Eu uso esse dado aqui para trabalhar misturando com esse recurso aqui para a criança pegar a quantidade da cor que eu defini. Então, amarelo e vai pôr aqui. Então, são 3 coisas que ela tem que estar atenta. A quantidade do dado, a contagem, a olhar qual cor eu quero e a colocar no lugar correto. Ótimo. E olha só, eu lembrei de uma coisa agora, porque quando a gente vai desenvolver um material, a gente não tem ideia do potencial que ele pode ter nas nossas mãos.
e na mão de outros profissionais. A gente não tem essa ideia. Só que, quando a gente vai fazer o recurso, é muito importante definir um objetivo. Então, cada uma esse que material que você está mostrando, eles são 5 dentro de um só, e Sim, aí cada um deles tem uma proposta específica. Então, é muito importante quem vai começar a desenvolver recursos pensar em definir um objetivo a princípio, porque isso facilita na hora de você desenvolver o material, de chegar com esse potencial didático mais aprofundado e melhor, mais sim. aprimorado. Mas o que acontece depois que esse recurso está pronto? Abre um leque de milhões de possibilidades. Olha, esse daí só com a roleta. E aí é um negócio que otimiza o seu tempo demais. Imagina você ter que ficar ali montando folhinhas ou montando diversos materiais, sempre consumíveis, 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 assim, aquele que a criança utiliza e fica registrado, não usa mais. Esse Sim. não, ela é várias e várias vezes, é de maneiras diferentes. E isso só é possível quando a gente passa por esse processo de desenvolvimento e aprimoramento dos recursos. Tem alguns materiais que são muito fechados, as Sim. folhinhas de atividades, por exemplo. Elas são mais fechadas, né? Você vai, usa e pronto. Esse Ela não. tem aquela finalidade, né? Por É, exemplo, aqui, exato. né? Se eu fosse usar uma folhinha, imagina só, aqui tem toda uma questão da criança jogar o dado, ela pegar o dado que caiu no É, chão, ela querer olhar quanto que deu, ela falar o nome do número, diferente de uma folha onde eu coloco 4, coloco os bichinhos e peço para ela riscar 4, eu peço para ela pintar 4. Ela não tem esse perfeito. processo dinâmico, entende? É isso que ajuda a criança a aprender a vivência que ela tem com o recurso. E por isso que eu gosto tanto de recursos didáticos. Porque ele Manipuladas. proporciona essa aprendizagem significativa. Não é algo imposto na criança. É algo que ela mesma vai construindo. E às vezes eles nos surpreendem, porque às vezes a gente prepara ele de uma forma, a criança consegue usar de uma outra forma que a gente nem tinha pensado também. Então, com a atividade de folha, a gente não tem como fazer esse Exato. tipo de observação e a criança também não tem como construir esse raciocínio dela mesma, sabe? De como usar, do que ela pode fazer para mudar, trabalhar de formas diferentes. A própria criança vai construindo isso e isso vai aumentando o potencial cognitivo dela ao ponto que ela vai exercitando essa questão cognitiva, né? E manipulando os materiais. Então, assim, é isso. Os materiais, eu sou suspeita a falar porque eu comprei, né? Lembra? A gente fez um monte de caixas, de kits, e eu uso muito Foi. na clínica, né? Esse daqui, por exemplo, da leitura, né? Que é da história, eu trabalho a questão da alfabetização. Então, olha só, aqui é para uma criança que já lê, então a gente pode construir uma história, mas olha como que eu trabalho esse aqui. Eu trabalho com as crianças que ainda não leem, eu trabalho usando aqui os quadradinhos de EVA que vêm juntos. Então, a criança joga os 2 dadinhos, que é o dado do número e o dado da letra. Eu leio a palavra para ela e ela pega a quantidade de pedacinhos que essa palavra tem. Então, eu tô lendo, não é ela que tá Ah, tá lendo, vendo? Uhum. né? E ela tá Para fazer uma conseguindo... adaptação para o segmento silábico. Perfeito. Exatamente. Muito bom. Aí eu posso construir uma frase. Então a gente pode rodar, girar o dadinho, 3 palavras. Então uma dessas vai ser a que eu li, por exemplo, casa. Sei lá, casa, a casa é rosa. Um exemplo. Aí Criar ela vai alguma. contar quantas palavras essa frase tem. Eu posso escrever para a criança ver. E aí ela pode marcar tanto com esse quanto com esse, que eles também adoram, né? Para poder marcar quantidade de palavras e quantidade de sílabas. Então, olha só, Muito bom. usando 2 recursos. E quando eu olho para isso aqui, para esse recurso, eu não posso enxergar só isso. Só essa questão de trabalhar com a história, de trabalhar com a leitura. Não, eu enxergo várias possibilidades. Por quê? Porque eu sei o que o meu paciente, o que o meu aluno precisa. Então, quando eu olho o recurso, eu já consigo enxergar como eu vou trabalhar com aquela criança, porque eu sei o que eu preciso trabalhar com ela, né? Então, isso que é o bacana. E aí tem a ampulhetinha. Esse daqui eu Sim. trabalho com a identificação. Então, eu vou E esse daí trabalhando, por são as exemplo, figuras daquele outro, né? isso.
Cada personagem aqui, ó, tá aqui o nomezinho e aqui estão as imagenzinhas dos personagens, olha. E aí eu trabalho uma habilidade muito importante também para as nossas crianças com deficiência, que é a questão da percepção visual. Porque a gente começa com poucos estímulos, então a gente começa, por exemplo, com 4 estímulos. Então eu pego 4 imagenzinhas dessa aqui. Aí eu coloco as Eu falei que vocês iam 4. gostar da Aline. Eu pego essas 4 e falo para a criança, me mostra a panela. Onde está a panela? Aí ela me mostra. Aí eu vou, mudo de lugar, falo para a criança, onde está a teia da Dona Aranha? E a criança vai lá e me mostra. Eu estou trabalhando o apontar, estou trabalhando a linguagem receptiva, estou trabalhando a percepção visual, né? Maravilhoso. E você Isso. pode ir ampliando. Então eu chego a trabalhar com quase todas essas imagens na mesa. É como se fosse um lince, sabe? Mas um lince que você consegue mexer ali as imagens. E você monta o seu list da maneira que quer, né? Com essas Exatamente. imagens de um recurso que nem tinha essa finalidade a princípio. E outra coisa que dá para fazer também com esse aqui que eu lembrei, ó. A gente pode girar, rodar aqui o dadinho, a criança escolhe Lançar o dado. duas imagens, e aí ela tem que formar uma frase, né? Ou ela tem que falar o nome das imagens. E aí eu formo uma frase se a criança tem uma dificuldade muito grande. Aí a criança escolhe 2 imagens, fala o nome dela, se a criança não tem ainda uma questão, não consegue formular uma frase completa, ela fala o nome, então rato e... Esse daqui qual que é mesmo? De nomear. Esse daqui Esse é o ogro, não é? O ogro, Então, rato, ogro. Aí eu monto a frase. E aí uma frase divertida lá pra criança rir, dar risada, pra gente poder fazer um momento ali gostoso. Mas olha, trabalhando o dado, trabalhando, né, o recurso de uma forma Muito bom. adaptada. E meninas que estão aqui na live encantada com esses recursos, deixa eu contar para vocês. Eu quero, a minha missão hoje é que vocês aprendam a fazer esses materiais também, para que vocês possam ter esses recursos, além daquilo que a Lisa já é capaz de fazer, do que a Lisa já elaborou. Essa estrutura, porque essa estrutura, e dentro do Lab Didático eu apresento várias estruturas de jogos, inclusive um deles eu separei aqui porque ele foi uma adaptação, ele foi parte de uma adaptação que a gente fez para que a gente tenha essa autonomia para levar isso, não só para 1 ou 2 alunos de atendimento, mas para a turma toda, para o grupo todo, para todos os alunos, e em vários, diversos espaços de aprendizagem. Tá? Então, quem ainda não fez a inscrição lá para a oficina, depois que terminar essa live, clica lá no link da bio para você participar, que vai ter um conteúdo todo voltado para você aprender a fazer esse material. E esse aqui, eu lembro que a gente conversou, o seu aluno tinha dificuldade de coordenação motora, até eu gravei um vídeo na semana passada para o canal explicando como foi feita essa adaptação. Porque a adaptação não foi necessariamente relacionada ao conteúdo em si. Porque esse aqui é um material que trabalha com a análise das partes da palavra, de parte inicial, de parte medial, de parte final. Que pode ser nesse formato do jogo de roleta, que pode ser no formato de jogo de bingo, que pode ser no formato de jogo de memória ou de uma atividade estruturada, que é recortada, que tem essas peças que a gente pode manipular de maneiras diferentes. Mas aí a Aline tinha, não sei se você atende esse aluno ainda. Atendo. Atende. Ela tem uma criança que tem essa dificuldade motora. E isso é muito importante para quem trabalha com alfabetização e está lidando com crianças que têm essas dificuldades. É muito importante estar atento se o motor, o trabalho motor, não vai interferir no processo dela de alfabetização, porque a escrita exige muito da atenção dela, exige muito esforço motor, ou às vezes ela nem é capaz de fazer, mas não significa que ela não é capaz de avançar no seu conhecimento sobre o que a escrita representa. E foi justamente o que aconteceu aqui. E aí foi uma readaptação do projeto, mas não necessariamente de trocar imagens, de trocar palavras, mas de acrescentar uma coisa muito simples, que eram as sílabas. E a gente, então, eu fiz eu aumentei o espaço na ficha, né, para caber aqui, diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, para encaixar direitinho, e aí o material para o aluno dela
foi com as sílabas aqui e O colocado com velcro, né? o velcro para ele não escapar, para ele não Isso. ficar movimentando durante a atividade e não atrapalhar. Ou seja, viabilizando esse aprendizado e tirando essas interferências do ambiente, né, vamos dizer assim, Uhum. da criança que não conseguia fazer essa escrita, para que ela pudesse se desenvolver, para que ela pudesse avançar desse conhecimento e pudesse chegar numa fase alfabética, pudesse ser Sim, alfabetizado, né? sim, Pudesse sim. ser. Hoje ele lê Ah lá, textos, ele lê palavras. Então, assim, só que ainda são todas atividades adaptadas. Mas ele escreve, né? Então, ele consegue escrever com as letras móveis. Você coloca as letras móveis e pede para ele escrever a palavra, ele vai escrever, ele vai colar. E ele já consegue pegar a cola com uma mão e colar e passar e colar sozinho, tem essa independência. Mas tudo isso precisou passar por um processo. Então, se a gente não exato. tivesse dado a oportunidade lá atrás para ele, hoje ele não faria e a gente diria que era por uma capacidade cognitiva, e na verdade não. É uma Sim, capacidade que ele não consegue, de uma capacidade motora, que eu vejo assim, se a criança não consegue fazer da forma com que a gente apresenta, o erro não está na criança, o erro está na nossa forma de apresentar. Porque todas as crianças têm potencial para aprender. Eu conversei esses dias com um dos mentores lá da Academia do Autismo, e ele estava falando para mim que ele recebeu um aluno que se comunicava com os olhos. E ele ensinou o aluno a responder se queria ou não alguma coisa com os olhos. Ele adaptou uma pranchetinha e colocou para o aluno sim e não. E quando ele chegava com a maravilhoso. apresentação para ele, você quer fazer essa proposta? Você quer isso? E ele respondia olhando, ele movimentava somente os olhos. Ele falou: Aline, eu consegui É. ensinar isso para ele. Para mim, Comunicação, para ele comunicação, se comunicar. algo essencial para a vida. Você quer ou você não quer? A pessoa tem direito de escolha, sabe? Eu acho que isso, a gente proporcionar isso para as crianças é muito maravilhoso. É além do É. pedagógico, sabe? Entra no lado humano, no lado empático de você não conseguir fazer de uma forma e a pessoa pensar em você. Tirar aquele tempo para poder pensar, para poder adaptar, para poder organizar. E quando a criança vê algo que ela vai conseguir fazer, isso motiva. Então, muitas vezes a gente tem crianças na sala de aula que têm problemas de comportamento. Não é porque a criança, o problema está na criança, não. O problema está no sistema e está na forma que estão ensinando e trazendo esse conhecimento para a criança. Ela não consegue, ela é exposta a fracassos todos os dias. Ninguém leva uma coisa Exato. diferente para ela. E a criança vai demonstrar isso onde? Lá no comportamento dela. E aí acontece um monte de questão, que a gente fala que o problema é da criança, e na verdade não. Na verdade, o problema está em como nós apresentamos o conteúdo para a criança. Né? Como que essa criança está acessando esse conhecimento? Está sendo E adequado para que, ela? e que as apostilas não vão dar conta de jeito Não. nenhum. E é por isso que a gente precisa lançar mão dessas ferramentas, de aprender a fazer esses materiais, de ter autonomia para construir os próprios recursos, de muitas vezes ter o material pronto de alguém que você conhece e ter a possibilidade de alterar alguma coisa, de incluir, por exemplo, essas fichas aqui, ter essa autonomia para fazer, porque eu vou aprender, você precisa aprender a fazer recurso, mas nunca mais você vai investir ou reconhecer o trabalho de outra pessoa. Vai sim, mas Uhum. você também vai ter autonomia para fazer essas adaptações que são mais imediatas, que são mais centradas naquilo que a criança precisa, né? Mais personalizada muitas Sim, vezes. E sim. isso faz toda a diferença. Às vezes é só o nome da criança que ela precisa ter a ficha, que ela chega às vezes lá no terceiro ano não consegue fazer a escrita do nome. Às vezes faltou isso. Né? Sim. E ter isso em mãos, ter essas ferramentas, conhecer esse processo de elaboração de recursos é fundamental hoje. Até antes de vir aqui para essa live, eu estava assistindo uma apresentação. Isso é muito, muito legal de contar, porque há um movimento hoje a favor dessa construção de recursos, desde a formação dos professores, e se constituiu hoje em 4 laboratórios de universidades federais, que se tornaram hoje um só, formando uma rede Alpha Labs. E isso mostra o quão grandioso é essa ação
na produção de recursos, que hoje ele já é reconhecido, esse trabalho já passa a ser reconhecido como algo que deve fazer parte da nossa formação. Sim. Que quando eu me formei não tinha, Uhum, também não. né? E quando a gente, muitas meninas que estão aqui também podem não ter passado por essa formação na pedagogia, reconhecendo o valor desses recursos do próprio professor, compreender o seu processo, a sua importância, o modo de aplicar, o modo de adequar, o modo de construir, de refletir sobre aquilo e dessas possíveis adaptações. Então, é muito, muito legal saber que a gente está alinhado a essas Sim. mudanças que estão acontecendo até mesmo nas nossas universidades hoje. E assim, Ai, né, tô tão Lisa? feliz! Também não só para a gente poder ter isso, né? Conseguir fazer isso dentro da nossa clínica ou dentro da nossa escola. Mas você poder fazer isso também como uma fonte de renda. Por exemplo, essa pessoa Exato. que eu contratei, né? Que está trabalhando junto comigo, hoje ela ganha 3 vezes mais do que o que ela ganhava na escola. E ela acabou de se Uau! formar. Ela acabou de se formar. Maravilhoso! Então, o que que ela faz? Ela faz as adaptações e ela faz os Muito bom. atendimentos. Então, hoje, a menina que acabou de se formar, tem 2 meses que ela se formou, 3 meses, né, que ela se formou, e ela já está Já ganhando tem uma muito mentora mais maravilhosa. do que do que pessoas que estão trabalhando há anos e que têm medo de arriscar, sabe? E que se acham incapazes. Ela foi lá e falou: "Eu não sei, mas eu quero aprender". Foi lá e fez. Melhor do que eu Exato. que tô há Foi lá e anos aí fez. fazendo, né? E ela fez perfeito. Eu falei pra ela, eu não teria feito tão perfeito. Eu vou mostrar, depois eu mostro nos meus stories e marco Tá, você pra você ver as tá adaptações que a bom. mina fez. Eu Maravilhosas, de quero verdade ver. E mesmo. é E aluna. é uma fonte de renda, entende? Ela fez disso também uma fonte de renda, né? Aproveitou, né? Então, assim, e o aluno Tendo tem isso. acesso, né? E lê, e escreve, e consegue entender tudo que está sendo passado. Então, é possível, gente. É possível a gente levar a adaptação de recursos para a escola. É possível a gente trazer isso para dentro dos nossos atendimentos e melhorar os nossos atendimentos e a aprendizagem dos nossos alunos. E é possível fazer disso também uma fonte de renda, né, para você e talvez a sua principal fonte de renda, como é o caso hoje da mocinha que trabalha comigo também. Ela E chama meu. Ana Lívia. Ela chama Ana Ana Lívia. Lívia. Ana Lívia, maravilhosa. Vou postar uma Gente, foto eu dela no descobri meu isso stories. agora. Eu não sabia. Ana Lívia. Que legal, Aline. Nossa, estou muito feliz mesmo. Eu conheci a Aline faz uns 3 anos, a Heloísa fez 4, né? Lembra quando a 4. gente se conheceu na faculdade, numa oficina aqui Lembro. na faculdade? E aí ela me apresentou o trabalho dela, me ajudou em algumas oficinas presenciais aqui. E hoje ela está aqui contando essa história para vocês, mostrando esse trabalho com a produção dos materiais, essa adaptação. E hoje ela deu a oportunidade para alguém que acabou de se formar para trabalhar e montar esses recursos, de ajudar essas crianças. Isso é muito maravilhoso, isso é muito incrível. Saio desse encontro com todas as energias, com o coração muito quentinho aqui, muito feliz mesmo E eu de também, por saber você proporcionar isso pra gente. esse conteúdo faz tanta diferença para mim, para você, para tantas meninas. Muito feliz mesmo. Gente, alcançamos o nosso objetivo aqui hoje de encontrar esses caminhos, de pensar sobre essas adaptações, de como isso se dá, de que maneira isso acontece. E olha essas oportunidades que a gente tem aí, hein? Olha quantas Aproveitar. oportunidades nós temos. Muito obrigada, Aline, pela sua presença, por você compartilhar tantas coisas aqui com a gente. Faz aí o seu jabá, convida o pessoal para seguir você lá no Instagram. Gente, vai lá no meu Instagram para eu mostrar para vocês as adaptações. Todo dia eu tento aparecer ali, né, para mostrar um pouquinho do meu dia a dia com as crianças, com os materiais também. Vocês vão ver bastante coisas da Lisa lá também nas minhas intervenções. Quero convidar vocês também para assistirem, para participar da live de formatura que eu vou fazer no dia 2 de abril, no sábado, às 8 horas da noite. A gente vai fazer uma live de Uau! formatura
com a turma do Home Care Pedagógico, né? Que é a turma aí que eu acompanho, onde eu ensino o pessoal a fazer, né, o trabalho que eu faço com os atendimentos. E a gente vai formar essa turma e a gente vai abrir vagas para uma nova turma. Então, se você quiser Depois eu, conhecer, né? Você vai lá, depois eu então, no marco o nosso live. seu coisa. Depois eu marco você lá para o pessoal seguir você e aí você vai Tá, lembrando todo mundo lá no Stories também. E amanhã ótimo. você já entra lá e já comunica com o pessoal. Vamos fazer um print? Ontem eu esqueci, mas hoje eu Vamos! não vou esquecer. Vamos Vamos lá, vou lá. pegar o recurso Todo aqui, mundo ó. preparado. Marca a Aline do Home Care Pedagógico, ponto oficial, né? E Isso. marca Lisa também. Se vocês não conseguirem marcar a Aline, depois eu marco junto, na hora que eu for compartilhar. Vamos lá. É estranho ficar parada assim, Aê! né? É. Lisa, que prazer conversar com Ah, você. Uma saudade de ai, conversar, de bater um saudade. papo na correria do dia. Mas que bom, estou muito honrada, viu? De ter podido vir aqui Eu mais conversar um pouquinho ainda. com vocês e poder ensinar aí um pouquinho daquilo que a gente faz todos os dias e que faz tanta diferença, né, na vida das nossas crianças. Espero que o pessoal tenha gostado. Com certeza, o pessoal amou. Muito, muito obrigada mesmo, Eu Aline. que Demais, agradeço. estou muito feliz. Eu que Ó, agradeço. vamos despedir aqui depois das meninas. Vou fechar o seu aqui, Tá, tá bom? beijo, boa Beijo. noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ó, vamos ver se não. Vocês estão ouvindo meu Voltou? Está mudo. E agora? Vou conectar aqui de novo para ver. Não acredito! Voltou? Acho que é porque eu conectei o fone. Esse Instagram que não ajuda. E agora? Eu tirei o fone. Melhorou? Eu vou fazer sem o fone, então, porque se eu conectar, ele sai. Ele sai o som. Ó, recados. Recadinhos. Quem chegou aqui agora, não conseguiu acompanhar a live toda, vai ficar salvo aqui, tá? Vai ficar salvo para vocês verem o conteúdo completo, para todo mundo aqui participar. Ontem a gente fez a primeira aula dessa semana de aquecimento. Então, quem chegou por aqui agora, não está entendendo muito bem, a gente está fazendo essa semana de aquecimento
para a Semana de Jogos Pedagógicos, que vai começar na próxima segunda, dia 4, tá? É um evento gratuito. O link está disponível na bio para você se inscrever. Quem não sabe o que é bio, entra lá no meu perfil, onde tem a minha foto, aí vai ter embaixo um link azul para você clicar, e é lá que você vai fazer a sua inscrição, vai ser direcionada para o grupo, tá? Para o grupo secreto lá da oficina. É lá que a gente vai passar todas as informações sobre as aulas, os horários, o material de apoio que vocês vão usar lá para construir o protótipo de vocês, tá? E essa live ficou salva. Assista a aula de ontem também, que está disponível aqui no nosso feed, tá? A gente falou sobre como começar essa construção de recursos. Hoje foi sobre adaptação de materiais. E eu vejo vocês amanhã, porque amanhã tem mais um encontro. A gente vai falar sobre recursos que são atrativos e divertidos. Como criar recursos que são atrativos para os nossos... A gente já viu um spoiler aqui ontem e hoje, mas a gente vai falar mais sobre isso amanhã, tá? Como tornar os nossos materiais mais atrativos, mais divertidos, que vão encantar os nossos alunos. O que faz com que esse material seja tão especial assim, tá? Eu quero que vocês aprendam, que a gente tem esse objetivo amanhã, e eu quero saber se todo mundo vai estar aqui comigo. Tá bom, pessoal? Ó, manda esse link, manda o link dessa live para sua amiga, aquela que precisa aprender a adaptar, que precisa ter autonomia para fazer os seus recursos, para estar com a gente amanhã aqui também, para ver essa live e para participar da oficina, tá bom? Beijo grande, muito obrigada a todas que ficaram aqui com a gente hoje. Adorei a interação, vocês mandaram perguntas, todo mundo contando aí sobre as suas experiências. Sou muito, muito grata por toda a participação, feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Beijo, boa noite, bom descanso e até amanhã.